Com certeza você já conhece vários dos humanos que podem se transformar em titãs em Attack on Titan. O Reiner, Eren, Yen e Armin são só alguns exemplos desses personagens, mas sabe os vários titãs puros que nós encontramos pela série? Então, nós já vimos vários deles como humanos, antes de virarem os gigantes que são hoje. Por causa disso, tem muito mais do que só os Titan Shifters, que já revelaram tanto a sua forma humana quanto a sua forma titã no anime. Você já conhece todas essas pessoas que já foram humanos e titãs? Então, se quer ficar por dentro de todos os humanos que já viraram titãs em Attack on Titan, é só continuar nesse vídeo que a gente te mostra. Esse vídeo vai te ajudar a conhecer 100% de todos os titãs que já receberam um destaque maior na obra, e também vai servir para nós do Ultra Nerd atualizarmos um vídeo nosso do passado que tinha um tema muito parecido. Você vai encontrar vários personagens que já são muito conhecidos por aqui, mas também vai encontrar uns que você nem lembrava que já viraram titãs. Por isso esse vídeo vai ser completinho, para que você não fique por fora de todo mundo que já virou um gigante de Eldia. Mas antes da gente continuar, saiba que você foi barrado pela polícia de Marley. Se você não quer trazer problemas para sua família eldiana e continuar a viver uma vida tranquila, é só deixar o Ultra Like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Já fez tudo isso? Muito bem! Agora você tá liberado para ter uma vida tranquila e ficar por dentro dos assuntos de todos os animes do mundo otaku. Só vamos deixar aqui aquele aviso padrão de que esse vídeo vai conter alguns spoilers do mangá, beleza? Então bora conhecer todos os personagens que já se transformaram em titãs em Shingeki no Kyojin. Eren Yeager. Nada mais justo do que começar com o nosso menino Tatakai aqui. Ele é quem mais teve formas de titã na obra toda, então vamos começar pela ordem cronológica. Sua primeira forma foi quando Grisha deu o soro de titã para ele, onde Eren virou um titã puro baixinho e com uma mandíbula enorme. Assim que devorou o Grisha, o garoto ganhou os poderes do Titã de Ataque e do Fundador, o que nos leva para sua segunda forma, o Titã de Ataque. Essa é a forma que ele mais usou, e também a mais conhecida pelas pessoas. Com esse poder, Eren já provou como sua força é bem superior para o padrão de Titã, quando ele levantou aquela enorme rocha para tampar o buraco da muralha. E não vamos esquecer a sua forma Berserk também, que permitiu ele derrotar o Titã fêmea da N, mesmo que ele estivesse sem vários membros do corpo. Mesmo depois de consumir o martelo de guerra, a aparência do titã do Eren não mudou, mas ele passou a ser capaz de criar várias estruturas com o endurecimento de titã, que ele usou para solar os titãs do Reiner e do Porco. Por isso é bem justo considerar essa uma nova forma para ele, que vamos carinhosamente chamar de martelo de ataque. Depois de visitar a Coordenada e conseguir convencer Ymir, Eren finalmente conseguiu acessar os poderes do seu titã fundador, e assim que se transformou, virou aquele monstrengo gigante que bota medo em qualquer um até hoje. Sua forma bizonha claramente se deve pelo fato da cabeça do Eren ter sido separada do resto do corpo. Caso o menino Tatakai estivesse inteirinho durante a transformação, é possível que ela fosse bem diferente. E por fim, temos a sua forma de titã colossal, que ele assumiu para enfrentar o titã do Armin depois que o pescoço do seu fundador foi explodido. Armin Arlert. Já vimos o nosso loirinho amante do mar assumir duas formas de titãs diferentes. Uma delas foi o seu titã puro, onde ele recebeu a seringa de Levi, que poderia ter sido usada para salvar o Erwin. Ele virou um titã de tamanho médio e seu cabelo loiro peculiar permaneceu. Armin ficou nessa forma por pouquíssimo tempo, já que devorou Bertol e logo ganhou os poderes do Titã Colossal. Com ele, o garoto tocou o terror no litoral de Marley com sua explosão, e claro, até saiu na trocação de soco franca com o Colossal do Eren. Zeke Yeager. O Zeke só tinha sua forma de titã bestial, mas o seu titã era muito mais poderoso que o normal, graças ao sangue real nas suas veias. Com isso, ele podia controlar a vontade de outros titãs puros e até transformar eldianos humanos em titãs com um só grito, desde que eles tivessem ingerido um pouco do seu fluido espinhal. Nenhum outro bestial tinha essas habilidades, só o Zeke, e tudo isso por causa do seu sangue. Os braços do seu titã também eram perfeitos para estraçalhar e atirar várias pedras a longas distâncias, o que fazia do bestial uma verdadeira catapulta viva. A última vez que vimos o macaco gigante foi pouco antes de Zeke e Eren se fundirem para gerar o Titã Fundador, e o homem foi morto depois que conseguiu se livrar parcialmente do controle do Eren, e ninguém menos do que o próprio Capitão Levi cuidou desse serviço. Reiner Braun. O seu titã é o blindado e ele foi o único portador desse titã que vimos na obra toda. Ele foi um dos primeiros titãs originais que apareceu no anime e foi quem destruiu as muralhas junto com o Colossal, fazendo a Muralha Maria não ser mais um lugar seguro.
A sua blindagem é muito eficiente para resistir a vários golpes diretos de titãs e até de armas de humanos normais, mas ela não é muito boa para aguentar golpes de titãs usando o endurecimento de cristal e contra o armamento anti-titã criado pelos Marleyanos. Talvez o maior feito do blindado de Reiner foi conter o avanço da Alucigênia, enquanto também era atacado por dezenas de titãs puros. Graças a isso, a criatura não conseguiu chegar no Eren a tempo e o menino Tatakai foi morto. Bertolt Hoover. Ele foi o primeiro titã colossal e o motivo do trauma de muita gente quando viu aquele monstro gigantesco olhando por cima da muralha. Seu titã só foi visto umas 4 vezes, e 2 delas foram quando Bertolt chutou os portões das muralhas Maria e Rose. A terceira foi no combate em Shiganshina, onde Bertolt destruiu boa parte do distrito com sua transformação explosiva, e também onde ele transformou Armin num pedaço de carvão. E na quarta foi durante o combate nas costas do Fundador, onde Bertolt foi convocado pelo Eren para impedir a aliança, mas acabou se livrando do controle do Fundador e ajudou seus amigos. O Colossal do Garoto só foi derrotado com um trabalho em equipe de Armin e Eren, e como já sabem, ele foi devorado pelo Titã puro do Armin. Annie Leonhardt. Assim como Reiner, ela é a única portadora do seu Titã que vimos na obra toda, e no seu caso, é a Titã Fêmea. Esse titã tem uma agilidade acima do normal, e não tem tantas deformidades no seu corpo como um titã bestial, mandíbula ou carroça. A única deformidade seria a falta de pele em alguns pontos do corpo. Graças ao conhecimento de artes marciais da Annie, seu titã conseguia ser ainda mais útil. Imagina um monstrengo de 15 metros lutando Muay Thai. Bem, essa era a Annie com seu titã. Mas o principal poder da fêmea é seu grito, onde ela chama vários titãs puros para perto dela, fazendo eles lutarem ao lado dela ou só devorarem seu corpo para dar brecha para Annie fugir. Peachfinger. A guerreira de Marley também foi a única portadora do seu titã carroça no anime, e seu principal papel era servir de transporte para os outros soldados de Marley ou carregar todos os equipamentos de missões dos guerreiros. Mesmo que o titã da Peach não fosse muito útil numa luta, sua durabilidade é o seu verdadeiro trunfo, o que permite a mulher manter sua forma de titã por meses e até se transformar dezenas de vezes, sem se sentir cansada. Esse truque foi usado por Peach nas costas do Fundador, onde a durabilidade do seu carroça foi capaz de peitar vários dos titãs originais do passado. Felizmente, mesmo depois de tantos perrengues, Peach não só sobreviveu, como também se livrou da sua maldição de Ymir depois que o Eren morreu. Falco Gracie. O jovem candidato a guerreiro de Marley teve, pelo menos, umas 3 formas de titã diferentes. A primeira delas é o seu titã puro. Sem ser de propósito, Falco também foi vítima do fluido do Zeke, e mesmo que ele tenha ingerido só uma gota do líquido, ele virou um titã puro gigantesco. Não deu pra gente ver muita coisa dessa nova forma do Falco, já que pouco depois, ele devorou o porco Galliard e se tornou o novo titã mandíbula. Quando o grupo precisou chegar ao porto e passar pelos Jägeristas, a nova forma de titã do garoto abriu o caminho para todos eles passarem, mas o curioso era a aparência desse titã. Ele tinha várias características de um pássaro por conta do fluido bestial do Zeke. Ele tinha um corpo todo emplumado, a blindagem na sua mandíbula lembrava muito o bico de um pássaro, e ele tinha garras semelhantes às de uma ave de rapina. E por fim, quando todo o grupo precisou de uma carona nas costas do Fundador, Falco reapareceu com seu titã voador. Ele tinha a mesma aparência de quando surgiu no porto, mas o seu diferencial eram suas enormes asas. Mesmo com várias pessoas nas costas dele, o titã do Falco conseguiu levar e tirar o grupo protagonista para o topo do Fundador de forma muito fácil. Ymir 2. Cuidado para não se confundir, já tiveram 2 Ymirs em Attack on Titan, mas a que vamos falar agora é a Ymir 2, a que tinha o titã mandíbula e era uma amiga próxima da Historia Raiz. Muitos fãs acham que a forma de titã puro e a forma de titã mandíbula da Ymir são idênticas, mas a verdade é que as duas formas possuem sim algumas diferenças. Como o fato da forma de titã puro ter dentes semelhantes aos de um humano normal, e a forma do titã mandíbula ter dentes bem mais pontudos e afiados, e ainda contar com garras mais desenvolvidas. Mesmo que ela fosse uma usuária inexperiente no controle da sua forma titã, Ymir foi capaz de matar vários titãs puros, e até botou um medinho no Reiner e no Bertolt, 2 experientes guerreiros de Marley. Nós vimos o seu titã mandíbula pela última vez no final da 2ª temporada, onde ela foi por vontade própria até Marley e passou seu poder de mandíbula para o próximo usuário. Porco Galliard. Ele é quem foi o portador do mandíbula depois da Ymir 2, e já de cara, ele se mostrou muito mais eficiente com o titã do que a sua portadora anterior.
Sua velocidade conseguiu surpreender até mesmo o Eren, e suas garras eram fortes o suficiente para quebrar qualquer endurecimento do martelo de guerra, como se fosse feito de papel. Mas, infelizmente, o porco sempre foi meio impulsivo e nervosinho demais com seu titã, e isso rendeu a famosa cena do titã quebra-nozes e a incapacidade de tomar o fundador do Eren. Apesar de tudo, Porco foi um dos melhores, se não o melhor, usuário do mandíbula de toda a obra. Lara Tybur. A primeira portadora do Titã Martelo de Guerra que vimos em Attack on Titan. Assim que esse gigante apareceu, ele logo se tornou o favorito de muita gente por aí, graças à forma apelona de como ele manipulava o endurecimento de Titã. Lara era capaz de criar chicotes, espadas, um martelo gigante, gerar espinhos e até enormes estacas do chão, perfeitas para empalar um certo titã de ataque. Mas usar todas essas habilidades exige muita energia do portador. Assim, depois de manipular o endurecimento por alguns minutos, Lara foi de base já na primeira luta que ela teve na obra. Marcel Galliard. O irmão mais velho do Porco Galliard e que fazia parte do grupo de guerreiros enviados para Parades para recuperarem o Titã Fundador. Foi dito que o desempenho do Marcel como o Mandíbula conseguia ser ainda melhor do que o do seu irmão Porco, então o cara tinha um enorme potencial. Mas, como quase todo mundo sabe, Marcel foi morto e devorado pelo Titã Puro da Ymir II, e nunca vimos esse talento de que tanta gente falava. Tonk Saber. Ele foi o portador do Titã Bestial antes do Zeke, e também foi uma figura paterna para o menino Jäger, depois de toda a negligência do Grisha com seu filho. Seu Titã tinha a cabeça de um carneiro selvagem com um corpo humanoide, e diferente do Zeke, o Titã de X-Saber não tinha as habilidades de transformar pessoas em titãs com um grito, ou controlar a vontade deles. O X-Saber até reconhecia o quanto seu Titã era fraco, e que era inútil para um monte de missões de campo. O único momento em que vimos o carneiro em ação foi quando ele apareceu nas costas do fundador do Eren. Uri Hais. Uri foi um membro da família real, e foi um dos vários portadores do Titã Fundador. Mas nós nunca vimos o seu Titã. Tudo o que vimos foi uma transformação parcial, onde ele só gerou o braço e um pouco do torso só para conter os movimentos do Kenny. Nunca vimos o que ele podia fazer com seu Titã, mas como ele era uma das vítimas da jura de renúncia à guerra, é provável que Uri não seria capaz de fazer muitas coisas mesmo. Frida Hais. Frida foi a portadora do Titã Fundador depois de Uri, sendo que ela era a sobrinha dele. A forma de Titã Puro da Frida foi mostrada bem brevemente, e tinha praticamente a mesma aparência da sua forma de Titã Fundador, com bem poucas diferenças visíveis. Frida também ficou sob os efeitos da renúncia à guerra, mas ainda assim, ela era capaz de lutar usando seu Titã. Mesmo que não pudesse usar os poderes do Fundador, ela conseguiu enfrentar o Titã de ataque do Grisha, mas só por alguns minutos. Ela foi violentamente morta e teve o seu poder roubado pelo homem. Rod Hais. Ele era o pai biológico da história e tentou fazer o poder do Fundador voltar para as mãos da sua família, mas não deu nada certo. Rod acabou ingerindo o soro de Titã e por causa de uma série de fatores, ele se transformou no maior Titã puro de toda a história de Attack on Titan. Seu tamanho era o dobro do Titã Colossal, e suas deformidades nem permitiam ele ficar de pé, o que forçou ele a ir arrastando seu corpo pelo chão, caso quisesse se locomover. Isso gerou a grotesca visão de um titã gigantesco com o corpo todo dilacerado, com as tripas de fora e o rosto pela metade. Ymir Fritz. Essa sim seria a Ymir I. Ela é a grande predecessora dos titãs, que deu início ao reinado do povo eldiano no mundo. Depois de se fundir com a Alucigênia, Ymir se transformou num titã gigantesco com mais de 200 metros. Naquela época, ela podia usar os poderes do Fundador à vontade, e como não existiam outros titãs naquele tempo, Ymir fez o reinado de Eldia prosperar e avançar. No entanto, depois de 13 anos com esse poder, ela morreu depois de proteger o rei Fritz de um atentado, e assim, seu poder foi passado adiante e a maldição de Ymir surgiu. Karl Fritz. Ele foi um dos reis de Eldia, e depois de toda a destruição e medo que seu povo estava causando no mundo, Karl usou os poderes do Fundador para criar as tão famosas muralhas e também para criar a jura de renúncia à guerra. Seu titã pode ser rapidamente visto no flashback, onde se explica quando o juramento foi criado, mas infelizmente, isso é tudo que temos sobre ele. Eren Kruger. Mais conhecido como o Coruja, Kruger foi o portador do titã de ataque antes do Grisha. Seu titã se parecia muito com o do Eren Yeager, com o diferencial de não ter aquela enorme boca larga. Sua força era capaz de levantar e quebrar embarcações inteiras nas suas costas, e depois que esse titã reapareceu nas costas do Fundador, vimos que ele também era capaz de fazer isso com enormes titãs. Grisha Yeager.
O pai do Eren também foi o portador do Titã de Ataque, e com esse poder, ele foi capaz de roubar o poder do fundador da família Raiz. Seu Titã era bem mais robusto e cheinho do que os outros Titãs de Ataque que já vimos, mas sua força era mais do que digna do seu gigante. Grisha foi morto depois que ele se permitiu ser devorado pelo Titã puro do seu filho, mas também vimos ele reaparecer nas costas do fundador. Dina Fritz. Quando ainda viva no continente de Marley, Grisha teve uma esposa, Dina Fritz. Com ela, eles tiveram Zeke e tramaram uma revolta para libertar o povo de Eldia, já que Dina era uma descendente direta de Ymir Fritz, ou seja, tinha sangue real nas suas veias. No entanto, o plano deu muito errado e Dina se transformou em um titã puro. A comunidade costuma chamar ela de Titã Sorridente por causa do seu sorriso sinistro. Em sua forma de titã, Dina cometeu uma das maiores ironias da obra, onde ela acabou devorando e matando Carla Jäger, a esposa atual de Grisha. No fim, Dina foi morta por uma manada de titãs puros, depois que Eren ativou os poderes do fundador por um instante, depois de tocar na mão do seu próprio titã. Senhora Springer. Quando Zeke e Pike invadiram a vila de Hagaku, eles transformaram todo o povo de lá em titãs, incluindo a mãe do Connie. A Senhora Springer se tornou um titã puro muito deformado, onde seu corpo era tão pesado que não conseguia nem sair do lugar, graças aos seus braços e pernas minúsculos e torno gigante. Depois de reencontrar com Connie, seu titã também foi capaz de pronunciar uma frase completa, mesmo que só por um momento. Em respeito ao Connie, o titã da Senhora Springer não foi morto e ficou sob proteção da tropa de exploração. Depois que Eren foi morto e a maldição de Ymir foi quebrada, a Senhora Springer voltou a ser humana. Senhor Springer. O pai do Connie também não se safou do ataque à Vila Hagaku e se transformou num titã puro de uns 4 metros. Ele atacou uma família vivendo na floresta, e quem apareceu para ajudar foi a própria Sasha. A menina Batata acertou umas flechas nos olhos do titã e conseguiu despistar ele, mas depois daquilo, nunca mais ouvimos falar do Sr. Springer. Diferente da sua esposa, parece que ele não sobreviveu e foi morto na sua forma de gigante. Nile Dock. Nile apareceu várias vezes na obra e era um dos vários seguidores do Erwin. Ele teve um destaque ainda maior na 4ª temporada, onde ele escoltou Falco pela cidade sem ele ser pego pelos outros Eldianos. Mas Nile também foi uma das várias pessoas que bebeu vinho com o fluido espinhal de Zeke, e assim que o bestial gritou, ele também virou um titã puro. Nós vimos sua forma de titã quando ele perseguiu a família Browse e a família do interior, que acolheu Gabi e Falco. No fim, ele foi morto pela Gabi, depois dela atirar nele com um rifle anti-titã. Dot Pixis. Pixis foi um personagem muito marcante na obra, já que além de ser o comandante da divisão de guarnição das muralhas, o homem também foi o responsável por salvar a vida de Armin, Eren e Mikasa, e ainda acolheu eles de braços abertos, mesmo depois de ver que o Eren podia se transformar em titã. Ele foi um dos Eldianos que bebeu o bendito vinho do Zeke e se transformou em titã depois do rugido do bestial dentro das muralhas. Enquanto a tropa de exploração tentava matar o máximo de titãs possível, todos eles avistaram o titã do Pixis, com seu bigode marcante. No fim, o grupo agradeceu o velho por tudo que ele fez por eles e tiraram sua vida com uma lança-trovão. Roeg. Esse foi um soldado de alto escalão do regimento da polícia militar, sendo um cara totalmente rude, que gostava de falar das pessoas pelas costas. Ele também foi um dos muitos soldados que ingeriram o fluido espinhal do Zeke no vinho e foi transformado em titã durante o ataque surpresa de Marley ao distrito de Shiganshina. Roeg foi transformado em um titã puro enorme, sendo muitas vezes mais alto do que um titã puro comum. Sua aparência até que não mudou muita coisa, pois ainda mantinha todas as características da sua forma humana. Varys. Durante o confinamento de Zeke na floresta, onde Levi ficava de olho nele como um falcão, Varys era só um dos vários soldados que ficavam vigiando os arredores, impedindo qualquer titã puro de se aproximar dos dois. Mas, para a tristeza de Varys, ele e todos os soldados que estavam ali beberam o vinho com o fluido do Zeke e viraram titãs, assim que o homem saiu correndo e deu um berro. O curioso é que Varys foi um dos vários soldados que convenceu Levi a permitir que eles bebessem o vinho. No fim, Levi foi forçado a, mais uma vez, matar seus companheiros. Seguidora de Ymir. Há vários anos, quando a Ymir II ainda era idolatrada como se fosse descendente direta da Ymir original, ela tinha vários seguidores, e uma delas era uma mulher loira, bem específica. Essa mulher foi transformada em titã junto com todo mundo, e ela foi aparecer em sua forma titã no OVA Ilse's Book. Esse titã é lembrado na comunidade inteira até hoje como o primeiro titã puro que conseguia falar frases inteiras e que expressava sentimentos humanos, como adoração e medo.
Ela matou a Ilse depois de um surto de ansiedade e acabou sendo morta pelo próprio Capitão Levi, que fez isso para salvar um dos seus homens, que seria devorado pelo Titã. Camarada D. Os figurantes que faziam parte dos restauracionistas de Eldia eram chamados de camaradas, e um dos principais deles era o Camarada D. Esse homem estava presente no exato momento em que Grisha se uniu ao grupo e também estava lá no momento em que todos os rebeldes foram transformados em titãs puros no litoral da Ilha Parades. O titã puro dele apareceu na primeira temporada, onde os cadetes precisavam recuperar o controle do armazém para poderem reabastecer o gás dos seus DMTs. Ele quase atacou a Sasha depois que o ataque dela deu errado, mas foi morto pela Mikasa. Camarada C. Talvez esse seja o camarada mais conhecido, já que ele foi o titã que devorou o Eren lá no início do anime. Assim como o Camarada D, ele também estava presente no momento em que Grisha se uniu ao grupo e quando todos viraram titãs no litoral. Muita gente zoa que esse cara poderia muito bem ter sido o protagonista do anime, se ele tivesse mastigado o Eren direto e conseguido os poderes do titã fundador. Graças à enorme barba branca dele, a comunidade até costuma chamar ele de Titã Papai Noel. Jin, Connie, Gabi. No finalzinho do mangá, não sobrou um Eldiano que não tenha se tornado um titã, e isso inclui todos os Eldianos protagonistas que não eram Titan Shifters, que no caso eram Jin, Connie e Gabi. Assim que a Lucigênia se desprendeu do pescoço do Eren, a criatura tomou vontade própria e atingiu todos os Eldianos que estavam no Forte Salta. Isso transformou todos eles em titãs, incluindo esses 3 personagens. Em suas formas titânicas, foram preservadas as suas principais características faciais, sendo facilmente reconhecidos mesmo transformados em titãs. Por sorte, a forma de titã deles não durou muito tempo. Assim que o Eren foi morto, a Lucigênia também foi morta, e toda a maldição do povo de Eldia foi quebrada, transformando todos os titãs de volta em humanos. Karina Brown e Sr. Leonhardt. Assim como ocorreu com Jin, Connie e Gabi, a mãe do Reiner e o pai da Annie também foram transformados em titãs pela Lucigênia nessa mesma ocasião. E eu estou mencionando eles aqui, pois eles são personagens com uma certa importância para a história, então vale a menção. A forma titã desses dois também manteve boa parte de suas características humanas, com bem poucas mudanças significativas em suas aparências. Ufa! E assim encerramos nossa longa lista de todo mundo que já virou um titã na obra. Como o mangá já chegou ao fim, pode ter certeza que 100% das pessoas que viraram gigantes estão aqui, pelo menos as que tiveram alguma participação na história. Claro que tem vários titãs puros que não mencionamos aqui no vídeo, já que muitos deles nunca vimos ou não temos certeza das suas formas humanas. Mas e aí, você sabia que tinha tanta gente assim que já teve uma forma de titã em Shingeki no Kyojin? Então, se a gente te ajudou a conhecer mais dessas pessoas, acho que merecemos seu ultra like, não? E se quer ficar por dentro de ainda mais assuntos sobre qualquer anime, é só se inscrever no canal e ficar ainda mais sábio do que muitos nerds por aí, se tornando um ultra nerd. Enfim, a gente se vê na próxima então. Valeu!